não consigo de assistir porque foi muito desorganizado. Vale a pena assistir só pela participação do Hércules, que está aqui no chat, Sim. né? Que é um doutor em química, que fez uma divulgação muito boa sobre a química de origem da vida. E, de novo, o Hércules perguntou, tá, mas cadê o modelo? Onde é que é o modelo de vocês sobre a origem da vida? E eles começaram a rir, eles tipo, riram da pergunta, sabe? Porque o modelo deles é que apareceu tudo pronto. Entende? Ele não falou, é tava lá, já tava pronto. É o mágico que tirou o coelho da cartola, sabe? Esse Sim. é o modelo deles. Eles não podem dizer o nome do mágico, porque senão vira religião e aí eles perdem a máscara. Né? Exato. Exatamente. O mágico, o criacionista lá deles, do designer. E quando ele foi indagado, justamente o Hércules fez duas indagações, né? Já que está feito pronto, cadê como foi feito pronto? Né? Cadê o experimento de como foi que foi feito? Aí eles não sabem dizer também, porque assim, se ele fosse meramente uma hipótese científica, eles conseguiriam argumentar através de um experimento. Embora ele citasse o de Birre mesmo, do flagelo, porque já é refutado, né? O flagelo ali já tem artigo, já tem questões publicadas mostrando que sim, o flagelo, existe um pré-flagelo antes daquele que foi examinado pelo Birre dentro do processo da evolução. E aí eles não aceitam, eles fazem um processo que é o apelo final deles sempre vai ser o mesmo apelo de qualquer pseudociência, que é o negar a ciência, é o negar os fatos, é o negar o que os experimentos, o que a ciência produziu, o que ela desenvolveu, é negar tudo isso, né? O Francisco estava comentando um fato interessante, que esse novo pupilo aí do Erbelin, né, aqui no Brasil, ele está criticando, até o Hércules chegou aí, ele está criticando a questão de Mendel ali por conta da questão de ter feito em um vidro, né? Ter colocado o vidro ali. Não, de Stanley Miller, não de Mendel. Sim, de Stanley Miller. O Mano Hércules aí, pessoal, o Hélio agora, Como é que estão, pessoal? Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Carlos Jorge, como o senhor está? Tudo bem? Francesco, Cristiano, meu mano, Alisson, Shaolin, valeu pelo convite, tá, pessoal? Obrigado por ter me mandado aí. E vim aqui também para escutar um pouco aí com vocês aí. Trouxe o pessoal lá da minha live também. Nós estava lá falando de amostras de moléculas orgânicas em Marte lá. Nós já estávamos no outro planeta lá, pessoal. Só para avisar o pessoal. Acharam finalmente? O pessoal está procurando isso faz... Tem umas amostras orgânicas que foram confirmadas para o Raman, que são moléculas orgânicas, Legal. Só que, infelizmente, para saber a estrutura de exposição espacial e quais moléculas são, é necessário você ter o espectro de massa, né? E aí, como só tem infravermelho e Raman, a gente sabe que são moléculas orgânicas complexas, mas, infelizmente, não sabemos quais. Seria legal, né, para ter estudos sobre a origem da vida aqui na Terra, ou outras coisas, porque contém ferro, enxofre e fósforo. Cara, isso é muito massa. É uma coisa muito legal. Mas o DI, cara, que foi feito pronto, como é que vai ficar aí? Pois é, né? E eu perguntei, né, como foi feito pronto, porque são... Cara, uma coisa assim, é feito pronto. Mas, assim, um exemplo de DI, eu levei exemplos de DI, é bolo, é carro, né? Você faz um bolo, um designer fez um bolo, digamos. Um designer fez um carro. Só que eu sei que o designer não fez o carro pronto. Eu quero saber como que o designer fez o carro, você entendeu? E é essa pergunta que eles não vão ter como responder, porque eles são da linhagem, né, da Terra Jovem. Eles não têm como responder. Se eles fossem um DI da Terra Antiga e não necessariamente precisassem, né, da Terra Jovem, de toda a narrativa literal lá que eles precisam, eles poderiam argumentar, né, por exemplo, tal parte, essa parte seria irredutível, essa outra não, mas lá eles não tinham como escapar dessa, não. Inclusive, né, eu dei uma ideia para eles falsear o modelo deles. Eu fui legal, cara. Se Adão e Eva eram perfeitos e a gente consegue fazer regressão genética, a gente conseguiria regredir até os DNAs perfeitos e aplicar isso na nossa medicina. Imagina nós curar o câncer. Caramba, velho, eles viviam 900 anos, mano. Sim. Assim, ó, se o modelo deles é verídico, deveria de nós conseguir fazer essa regressão. Eu até dei ideia para eles, eu sou legal ainda. Mas, né, os manos, né? Vamos regredir na verdade, para as bactérias, né? Mas, enfim, isso Exato. Deixa eu comentar uma coisa.
Claro, pode. Eu acho que o pessoal do design inteligente, as pessoas que têm como é que eu vou dizer, uma concepção legítima do que seria um conceito de algo que precisou de um design para vir à existência, eles se baseiam naqueles 4 pilares, né, do design inteligente, que são, eu até fiz uma anotação aqui, informação, aquela frase que eles sempre colocam, informação complexa e especificada, a complexidade redutível, que já foi citada aqui, ajuste fino e antevidência. E tem uma coisa interessante, que aqui eu sou de Juiz de Fora, nessa região aqui a gente tem o Parque Estadual do Ibitipoca, e, assim, tem no alto do Parque Estadual do Ibitipoca, a gente tem um lugar bem interessante que chama Janela do Céu. E aí você chega na Janela do Céu, você olha abaixo, assim, numa região, numa área inacessível, na queda de uma cachoeira, uma rocha, um bloco de rocha, mas que é extremamente cúbica a rocha. E aí, você se pergunta de que forma aquela rocha poderia ter adquirido aquele aspecto muito, muito perfeitamente cúbico. Uma coisa assim, que a gente não vê muito no ambiente natural, né? Algo tão certinho assim. A gente vai ver no ambiente microscópico, né? Cristais, por exemplo, que tem esse formato cúbico bem, bem delimitado. Mas uma rocha, né? Algo grandão assim, a gente não vê tanto. E aí o que esse pessoal faz é usar esses conceitos que legitimamente identificam design, algo que precisou de um design, né? Como é que você diferencia, por exemplo, aquela velha questão, né, do Paley, um relógio de algo da natureza, que a natureza construiu. Tem algumas características que um relógio tem que uma rocha não vai ter. E aí eles pegaram esses conceitos e passaram a comparar, né, a estudar isso, se os organismos vivos tinham essas características. Mas quando a gente identifica o design na natureza de forma legítima, a gente tem um parâmetro, que é a natureza formando essas coisas, e a partir dessa formação natural, a gente compara aquilo que, no caso, né, o ser humano precisou mexer para poder chegar numa coisa diferente do que a natureza produziu, e aí a gente identifica um design. Eles extrapolaram essa ideia para uma ideia máxima de que todos os seres vivos foram constituídos por um designer, e não só todos os seres vivos, mas todos os planetas e absolutamente todo o universo, identificando essas características nos seres vivos e no universo. Mas como a gente poderia falar aqui, né, assim, infinitamente, essas características, esses 4 pontos que eles colocam, não se sustentam, né? Nem informação complexa especificada no DNA, complexidade redutível, como foi citado aqui, de moléculas orgânicas, de proteínas, por exemplo, complexos proteicos já foram identificados regiões homólogas, servindo a outros sistemas em vários outros organismos, e muito menos antevidência e ajuste fino do universo. Cada uma dessas coisas tem críticas duras. Então, como a gente está falando aqui, basicamente o design inteligente se sustenta exatamente na negação do que a ciência construiu. E a ciência, ela não faz afirmações que são verdadeiras infinitamente. A gente realmente está em constante crítica àquilo que foi e é produzido. Dentro da própria evolução, existem discussões sobre quais os principais mecanismos evolutivos, e é uma discussão que vai se estender, mas o fato inegável de que a evolução aconteceu é um fato inegável. Não tem como você falar que aquilo não existiu. Agora, como que a ciência vai atrás de descobrir, é o que a gente faz, né, nos laboratórios. Então, assim, é realmente uma guerra que a gente está lutando, mas que parece que está perdendo, infelizmente. Assim, perdendo, eu acho que é meio... A gente sempre tem a impressão de que está perdendo, né? Porque nós somos da ciência, a gente sempre fica com essa impressão, né? É desagradável, né? Mas eu acho que assim, eles foram derrotados nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o que pensar bem é bem surpreendente, quer dizer, conseguiram ser expulsos das escolas lá, tanto o design inteligente quanto a creation science. Então, acho que
a esperança. Um dos problemas, eu acho, é que o apelo para o senso comum é muito forte, né? Para quem não para pensar em termos mais abstratos e não tem alguma familiaridade com o processo científico, a ideia de design, a ideia de foi alguém que fez, etc., tem apelo intuitivo, né? O Daniel Dennett, né, tinha aquela coisa que ele falava da postura intencional, né? Que a gente tende a tratar tudo que acontece como sendo resultado da intenção de alguma inteligência. Quer dizer, o carro não quer pegar, a televisão não quer funcionar, a gente meio que fica atribuindo intenções a coisas animadas até inconscientemente, etc. Mas, assim, né, o Cristiano mencionou a Justifino, eu lembrei de uma metáfora muito boa, se eu não me engano, é do Peter Medawar, que ele falava, esse negócio de, antes até de começar essa coisa do Justifino, etc., mas já mais ou menos na mesma linha. Ele fala assim, sempre que eu fico pensando, vejo essas coisas, né, de porque o mundo é bom pra gente, é bem ajustado e tal, ele fala, eu penso da água dentro de um buraco no chão. Pensando, nossa, como esse buraco é perfeito, eu caibo direitinho aqui, e o meu volume exato se acomoda e está super confortável. Quer dizer, é isso. Quer dizer, o universo é o buraco no chão e nós somos a água, né? E a gente achando que o buraco foi feito pra gente. Sim, agora que o Cristiano comentou sobre os argumentos do DI, que na verdade, quando a gente vai ver, são sempre os mesmos desde lá os anos 90, eles repetem sempre os mesmos 3, 4 argumentos, né? E uma coisa que eu me dei conta, debatendo, discutindo com essa turma, é que se você pegar esses argumentos um por um, parece até quase que eles fazem sentido. Mas se você pegar esses argumentos 2 por 2, eles se contradizem um com o outro. Eles se contradizem, Então, por exemplo, vou fazer vários exemplos. Por exemplo, ajuste fino e design inteligente, ou ajuste fino e complexidade irredutível. Então, o que o argumento do ajuste fino diz? Diz que teve alguma entidade que eu vou chamar de ajustador fino, né? Na mesma ideia do design inteligente, como tem um design inteligente, segundo eles, tem um ajustador fino, que ajustou todas as leis da química e da física para que o universo pudesse ter vida. Só que daí, eles vão argumentar que a vida é tão complexa que a vida não poderia ter surgido apenas pelas leis da química e da física do universo. E daí eles argumentam isso com o design inteligente, com a complexidade irredutível. Então, se você precisou de uma intervenção ad hoc de um designer, significa que o ajustador fino não fez um trabalho bom o suficiente. Você entende? E daí eles usam outros argumentos também que são contraditórios. Por exemplo, eles usam um argumento chamado de tempo de espera, que eles dizem, não, porque as mutações demoram demais para se acumular, para se fixar, então não teria milhões de anos suficientes para a evolução acontecer, né? E só que, ao mesmo tempo, a maioria da galera aqui do Brasil é terra jovem. Então eles acreditam em uma especiação super rápida de todas as espécies dos tipos básicos, né, que seriam aqueles Brahmin, né, aqueles created kind, em 4.000 anos. Você entende que é uma contradição absurda. Eles acreditam também na ideia de entropia genética, que é que a gente está acumulando mutações numa taxa muito rápida. Então, como assim? É o tempo de espera, né, a mutação demora demais para acontecer. Entropia genética, não, a gente está acumulando mutações numa taxa muito rápida, muito rápida. E, ao mesmo tempo, eles acreditam que não existe nenhuma região do DNA que não seja funcional. Então, como é que a gente está acumulando um monte de mutações deletérias, mas todo o DNA é funcional? A humanidade deveria estar extinta. Você entende que cada uma dessas argumentações contradiz a outra? Cara, e assim, ó, para mim o principal centro é assim, ó, digamos assim, eles vão dizer Deus criou tudo, e tá tudo bem, né? Inclusive eu sou um teísta, eu falo, os caras se surpreenderam, né? Mas enfim, eles adoram os criacionistas evolutivos, né? Que nem a gente diz. Mas enfim, tem uma coisa muito legal, que é assim, ó, se tu tá dizendo que um designer criou tudo, por que que esse designer só tá na vida? E por que que ele não tá nos minerais, nos cristais e nas outras coisas?
Por que tu só está olhando para a vida como complexidade irredutível? Por que não há um sinal, por exemplo, nas partículas e nas outras coisas? Tipo, por que só na vida que ele teria... Se o designer criou tudo, como eles afirmam, logo o universo todo teria que estar contemplado pelo designer. Porque até onde eu sei, né? A maior parte da argumentação deles não é que o designer só criou a vida, porque aí não faz sentido, né? Também. Até porque daí o universo já estaria pronto e Deus seria um Deus natural. Aí você cria um problema que vai lá para os deuses astronautas, né? Aí os manos dos deuses astronautas, eu criei esse problema lá para eles. Porque daí você tem a panspermia, os deuses astronautas. E aí, então, cara, é esse o problema, não tem lógica mesmo, não adianta nem procurar. Mas é por isso que é a estratégia da cunha, né? Que é Exato. Eles não querem propor nada, eles só querem criar um clima intelectual, cultural, em que eles puxem o tapete da teoria da evolução. Fala, não, tá vendo? Esse negócio nem é tão firme assim, tem um monte de problema, as pessoas nem sabem direito do que estão falando. Então, por que a gente não ensina criacionismo junto? Já que a teoria da evolução é tão frouxa, a gente podia colocar umas outras coisas para complementar. Quer dizer, porque essa é a cunha, quer dizer, eles querem, na verdade, criar a impressão de que a teoria da evolução ainda é uma teoria imatura, ainda é uma teoria especulativa, ainda tem buracos enormes, que então a gente pode ensinar os concorrentes juntos. É como se a física quântica não estivesse bem estabelecida, então vamos ensinar física aristotélica juntos, porque vai saber qual é o certo. Exato. O interessante, né, que eles tentam essa narrativa, né, de dizer, a gente veio da universidade lá, Darwin já caiu, e daí eles tentam, né, aí tu chega na universidade, tu vai falar com os caras e tu fala isso, e os caras olham pra tua cara assim, tu tá de sacanagem comigo, né. Não, quando tu vai no meio acadêmico e tu diz que esses caras existem, os caras olham pra tua cara e tu diz, não, tu tá me zoando, né. É verdade, eu falo com alguns colegas às vezes, né, eu digo, tal coisa, debati com um cara que pensa assim, e ele fala, é sério isso? E eu falo, é sério, cara, tem que mostrar o vídeo pro cara acreditar, porque senão o cara não acredita, velho. Não, pra vocês verem o nível de louco, eu tenho que provar experimentalmente que esses existem. Pô, careca. Hércules, isso daí tem um aspecto duplo, na verdade, né? Ao mesmo tempo em que na academia a gente percebe a insignificância, a não penetração dessas ideias malucas no espaço acadêmico, por outro lado, dado que eles estão crescendo no espaço não acadêmico, a academia precisa necessariamente aumentar a sua preocupação, porque as pessoas estão divulgando informações incorretas. Então, ano passado teve o Darwin Day, promovido pela Sociedade Brasileira de Genética aqui em Juiz de Fora, e eu participei, e uma das discussões foi essa, qual é a iniciativa de os professores das universidades, divulgadores científicos, atuarem mais na divulgação para a população leiga, né? Então, essa preocupação tem que existir na academia. A academia precisa cada vez mais aumentar a integração com a sociedade, que afinal de contas é uma das funções do espaço acadêmico, né? Produzir conhecimento para a sociedade e divulgar esse conhecimento para a sociedade. Então, se por um lado, né, tem essa observação da insignificância deles no espaço acadêmico, por outro, a gente precisa se preocupar com esse povo. E eu preciso sair, Carlos, então te agradeço mais uma vez a todo mundo que veio aqui. Só uma curiosidade antes de eu sair. Toda essa polêmica envolvida no livro, só rapidinho falando do livro mais uma vez, qual foi o sentimento de vocês? Foi um sentimento, assim, de ficarem com mais energia para poder lutar, ou toda essa polêmica deu uma baqueada no ânimo de vocês? Como é que vocês estão com relação ao trabalho de vocês pós-polêmica do livro? Olha, a baqueada não deu, assim, eu acho que é cansativo, às vezes, porque aquilo, quer dizer, ainda mais gente com o mundo super conectado hoje, e a gente tem amigos, tal, e aí aquela coisa, alguém escreve alguma coisa falando mal de mim ou da Natália,
E aí 50 pessoas mandam no Zap, olha, você viu o que esse cara tá falando, e vocês... Brrr, assim, cara, né, não, né, a gente não precisa disso. Então, é cansativo. Mas em termos de propósito e de perda de energia, não teve efeito. Até porque tem o contrário, né? Quer dizer, tem muita gente, e isso é uma coisa que que dizem que o livro do Dawkins, o God Delusion, teve esse efeito. Né? Tirou muito ateu do armário. O nosso livro também está tirando gente que se sentia silenciada, se sentia sozinha, mas que achava, meu, isso aqui é besteira, só eu que vi que é besteira. Não, tem mais gente que viu que é besteira, quer dizer, a gente está percebendo isso, tem gente saindo do armário. Mas na questão da psicanálise, especificamente, tem uma questão de política acadêmica que é complicada. Quer dizer, tem muita gente em departamentos de psicologia, universidades, que acham que Freud já devia ter sido relegado para as aulas de história da psicologia, não, sim, mas que não se sente confortável para levantar a voz, porque vai ser massacrado pelos colegas, porque vai perder promoções, porque blá blá blá. Então O interessante, Carlos, que a gente da universidade lá de Fortaleza é um dos maiores cursos, um abraço. Né? É um dos maiores cursos aí de psicologia aqui do Norte e Nordeste, né? Ela é considerada uma das melhores universidades aí. E lá, no primeiro semestre nosso, a gente tratou o tema de pseudociência por causa da psicanálise. Caramba! E o que era super interessante é que a polêmica que gera, né, na universidade, porque parece assim, tá mexendo no vespeiro da religiosidade da academia, mas ele foi tratado com leveza. Os professores sabiam muito bem trazer toda aquilo que era a limitação da psicanálise dentro do curso da psicologia, né, do desenvolvimento e a importância que a psicanálise tem dentro das suas questões históricas, e ela como um método ali clínico. Qual eram as barreiras que ela enfrentava dentro do processo clínico, né? E aí isso sempre foi tratado com muita leveza dentro da universidade, né? E aí, para minha surpresa, quando o livro de vocês já era esse burburinho aqui no Brasil, eu disse, rapaz, o Brasil está muito dogmático ainda, né? E a minha formação é de 2012 ainda estão gerando essas tretas todas por causa da psicanálise. Imagina se eles souberam as outras tretas que tem que resolver, que é pior ainda. Verdade. Mas que bom saber. Assim, foco em saber que tem cursos que estão avançados assim. Tem. Desde o primeiro semestre, a gente foi muito bem orientado sobre essa questão. Né, eu brincava, eu tinha uma chacota muito boa lá na universidade, no meu professor de psicanálise, que era sempre perguntar a ele aí, e aí, o Freud se tornou o Newton ou se tornou o Einstein, né? Aí ele ficava zangado comigo. Sim, pegando um gancho com a fala do Alisson, eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? Porque eu tenho reparado que existem certas pseudociências, né, que são mais de direita, do lado conservador, como, por exemplo, o negacionismo da evolução, o criacionismo, que está ligado à esfera religiosa, ou como, por exemplo, o negacionismo da vacina, que está ligado à extrema-direita, né, negacionismo do aquecimento global também, né. Porém, tem uma certa tendência em alguns setores também da esquerda, e especificamente nos cursos de humanas, a ter uma ideia, vamos dizer assim, a ter uma certa, agora não me vem bem a palavra, mas seria tipo ter uma certa, vamos dizer assim, de não confiar muito na ciência e de passar uma ideia que a ciência seria uma espécie de narrativa. Porque até dessas maiores figuras hoje em dia dentro do movimento do desenho inteligente é alguém que tem uma formação de humanas e que cita Foucault para dizer que a evolução seria apenas uma narrativa que ela foi imposta por uma espécie de conspiração dentro da academia. Parece absurdo isso, né? Mas assim, tem uma... E é uma conversa velha, é uma conversa vencida, na verdade. Na década de 80, um grupo de sociólogos, principalmente em torno na Escócia, se eu não me engano,
criou o que eles chamavam de programa forte da sociologia da ciência, que era a ideia de que, para você fazer sociologia da ciência, quer dizer, ciências sociais, de como é a vida dos seus cientistas, de como eles se relacionam com as instituições científicas, etc., existe a sociologia da ciência, é um ramo de pesquisa. Mas esse programa forte queria ir além, queria ser capaz de explicar as descobertas científicas em termos estritamente sociais. Então, quer dizer, os cientistas não dizem que o elétron existe porque há experimentos que mostram e aí a teoria confirma, o experimento confirma a teoria, etc. Mas porque o cientista que acreditava em elétrons era um cara que teve mais discípulos, ou era melhor de papo, ou tinha mais poder político do que o cientista que não acreditava em elétrons e por isso os elétrons viraram blá, blá, blá. Bom, esses caras deram origem ao pós-modernismo acadêmico e alimentaram o negacionismo do aquecimento global. Eles não queriam alimentar o aquecimento global, mas os negacionistas aprenderam muito com eles, e eles levaram uma bela de uma trombada. Muitos filósofos da ciência entraram na jogada falando, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando. O Larry Laudan, que é um dos meus filósofos de ciência favoritos, fez uma nota de rodapé num livro dele tirando sarro, falando, eu acho que os sociólogos acham que a ciência, os fatos científicos são definidos em reuniões de departamento, porque é assim que os fatos sociológicos são definidos. Né? Eles acham que todo mundo todas as ciências são tão meia boca como a deles, mas enfim, isso é o Laudan falando, não sou eu.